Próxima parada em nossa viagem subterrânea, a raiz mais profunda do mundo, 120 metros. Mpumalanga, África do Sul. Em uma encosta sobre as cavernas Eco fica um bosque de figueiras de 150 anos. Elas sobreviveram a um duplo desafio: crescer em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente. Quando olha isso, parece que saiu do Senhor dos Anéis. Raízes e rochas normalmente não se misturam. Árvores geralmente crescem em solo fértil, mas o clima aqui é árido. Não há chuva durante metade do ano. As figueiras precisam de 23 litros de água por dia para sobreviver e até quebram rochas para conseguir. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo delas. A ponta da raiz libera um tipo de lubrificante chamado mucilagem para suavizar a passagem da raiz. Conforme cresce, a raiz procura rachaduras e pontos fracos nas rochas. Figueiras contam com uma única raiz mestra para encontrar água. Essa vai bem fundo. A pergunta é: quanto? Bom, lá vamos nós, descendo para as profundezas da Terra. Quanto mais fundo, mais difícil, não é? Não é maravilhoso o que a Mãe Natureza faz? Só para procurar água? Puxa, essa raiz tá meio esquiva. Tomara que a gente encontre alguma coisa mais na frente. Finalmente, Burroughs vê algo. Nossa, finalmente. A 37 metros de profundidade está o primeiro sinal de uma raiz de figueira. Demora 70 anos para a raiz chegar nessa profundidade. E quando encontra a umidade, a viagem acaba. Até o final da raiz, a profundidade é 120 metros. Estamos vendo as raízes mais profundas do mundo. Nesse momento tem água aqui. Tem água sendo bombada abaixo da minha mão até a árvore. O caminho todo até a superfície. Down through layers of rock, our journey continues. 100 feet deeper than the tree root. The pressure has climbed 220 pounds per square inch, 15 times greater than at the surface. Not the most hospitable place to spend the night, you'd think. Depois dos mamíferos subterrâneos, túneis artificiais e da raiz mais profunda, entramos na área dos minerais. As rochas são feitas de minerais. A humanidade extrai as riquezas minerais da Terra há mais de 40 mil anos. Mas o que fazer com uma mina que atingiu o fim da vida útil? Algo bem inesperado. É o que a próxima parada dessa viagem revela. Sala, Suécia. 150 metros de profundidade. Desde 2006, uma antiga mina de prata é o local da suíte de hotel mais procurada do mundo. Apesar de decorada com prata e com uma sala de jantar exclusiva, o banheiro mais próximo fica na superfície. E a temperatura ambiente é de 4 graus. A mina de prata, que hoje abriga um quarto, foi fechada em 1908. Durante 400 anos, os mineiros cavaram 40 mil toneladas de rocha, principalmente com as mãos. No século XVI, essa era a mina mais importante da Suécia. Hoje, o legado dos mineiros é visto nos túneis e cavernas que se estendem na escuridão por 20 quilômetros. O grande interesse turístico pela mina deu a ideia da suíte de hotel. As pessoas vêm aqui só para ter uma ideia do passado. A prata existe há 4,6 bilhões, desde a origem do sistema solar. Foi formada a partir de partículas minerais lançadas no espaço pela explosão de estrelas. Capturadas no turbilhão de poeira dos planetas embrionários. Fundidas em pepitas puras pelo calor e água do subsolo. Hoje, a prata é extraída na Austrália, China, Europa e nas Américas, somando 20 mil toneladas por ano. Em Sala, a água que ajudava a criar a prata da mina ainda está lá. Metade da mina é cheia de água.
Enquanto a mina funcionava, bombas levavam a água para ser filtrada. Mas isso acabou. Essa mina inundada contém cerca de 5 milhões de litros, o suficiente para encher 25 mil banheiras. Marco e Tatya Hannistow alugaram a suíte de hotel subterrânea para comemorar o 15º aniversário de casamento. Tá certo? A ideia foi dela. Perfeito. Bom, eu queria fazer uma grande surpresa para ele. E alguma coisa especial. Vamos lá? O elevador leva 4 minutos e meio, avançando 60 centímetros por segundo para chegar na suíte de 150 metros abaixo. Marco está com dúvidas. Eu tô nervoso. Ficar embaixo da terra sozinho? Não, quase sozinho. Eu vou. Olha só, o casal chegou ao seu destino. Uau! Isso é maravilhoso. Quando o casal senta para jantar, Marco ainda está um pouco apreensivo. Maravilha, agora só tenho que ter coragem para dormir. Mas no fim ele consegue passar a noite. Uma noite inesquecível. A água subterrânea é o maior agente para mudanças no subsolo. Ela não só reage quimicamente com os minerais para criar metais como a prata, mas também pode literalmente derreter a rocha. Cidade da Guatemala 2010. Um estrondo repentino, queda de alvenaria. Quando a poeira baixou, a única coisa que restou foi um buraco enorme. Com 30 metros de profundidade e 20 metros de largura, um quarteirão inteiro desapareceu. A cidade da Guatemala é construída sobre calcário poroso. O fluxo de água subterrâneo dissolveu a rocha, deixando somente uma camada superficial frágil, que poderia ceder a qualquer momento. Inacreditavelmente, o desabamento tirou apenas uma vida. Mas já é o segundo grande buraco na cidade em 3 anos. As dolinas, como são chamados, são assustadoras e às vezes mortais, mas alguns podem fornecer muitos dados científicos. A próxima parada em nossa viagem subterrânea também é na América Latina, a 335 metros. Zacatón, México. Nessa dolina cheia de água não há espaço para a vida. Abaixo da superfície plácida não há ar. Mas uma forma de vida cresce aqui, micróbios. E eles são bem estranhos. Todas as bactérias e formas de vida precisam sobreviver num ambiente anaeróbico, o que acaba levando a formas de vida incomuns. Em 2006, a NASA enviou uma equipe para estudar os micróbios de Zacatón. O primeiro passo foi descobrir o formato do interior da dolina. Não sabíamos o tamanho e nem a profundidade. Era tudo uma grande incógnita. Então trouxeram uma nova tecnologia. Um robô em formato de ovo projetado para ir aonde outras sondas não conseguiam. Eles o apelidaram de Depth-X. Ele tem propulsores em todas as direções, então pode ir para todos os lados, consegue girar e fazer qualquer movimento necessário para encontrar o caminho num ambiente tridimensional. O Depth-X tem 2 metros de largura e 1,5 de altura, quase do tamanho de um quadriciclo. O que o torna especial é que não usa controle remoto, ele se dirige sozinho. Assim que some da superfície, fica completamente por conta própria. E nesse período, então, ele precisa tomar as decisões sozinho. Para enxergar, o robô depende do sonar, uma tecnologia desenvolvida no início do século XX para emitir ondas sonoras potentes pelas paredes e o chão da dolina. Como um morcego voando em uma caverna escura, o robô cria um mapa em 3D, atualizado e contínuo em sua memória. A habilidade do Depth-X em pensar por conta própria foi algo pioneiro na engenharia robótica. Para poder mapear, para coletar uma amostra ou voltar para a superfície, são escolhas que dependem somente dele. Depois de 50 mergulhos, o Depth-X conhecia cada centímetro do lugar. As pessoas se perdem em grutas e não sabem se estão na segunda ou terceira interseção. Um robô como o Depth-X faz um bom trabalho para distinguir dessas situações confusas e, em alguns casos, faz melhor que as pessoas. Em pouco tempo, os segredos de Zacatón foram desvendados.
Sabemos que é quente. Talvez existam aquíferos termais alimentando o Zakaton. Mas a maior surpresa foi a descoberta de mais de 100 tipos de bactérias, incluindo 6 novas espécies de micróbios chamados de arqueia, que têm um estilo de vida estranho, à custa de enxofre. Uma das árqueas tinha enxofre dentro do organismo, então estava metabolizando o enxofre, o enxofre da água e usando como fonte de energia. A descoberta confirma que a vida não precisa das mesmas condições da Terra para se desenvolver. Um dia, um descendente do Depth X pode acabar fazendo uma viagem pelo espaço. Veremos esses exploradores avançando, indo para lugares que as pessoas não podem ir. Em lugares como a Lua de Júpiter, Europa, na busca por uma forma de vida similar em outro mundo. Há muitas dolinas na América Latina, principalmente no México. Só na província de Yucatán há mais de 3.000 delas. Algumas contêm água, outras não. Mas nenhuma delas pode ser comparada à nossa próxima parada da viagem. O poço vertical mais profundo do mundo, a Caverna das Andorinhas. Para alguns paraquedistas, essa gruta representa um desafio único. Você vai para a beirada e olha para baixo. E quando você pula, sente a corrente de ar. 430 metros de profundidade. 40 metros de diâmetro no topo, que se abre para 2 hectares no fundo. O poço tem as mesmas dimensões do Empire State. A Caverna das Andorinhas recebe esse nome por causa das aves que fazem ninhos em suas paredes superiores. Milhões delas saem ao amanhecer e voltam ao anoitecer. Mas o que é fácil para os pássaros é difícil para um paraquedas. A posição e a noção de tempo são tudo. No subterrâneo, os paraquedistas correm o risco de ficar desorientados. Quando salta para o subterrâneo, as paredes te cercam. Vai encarar uma parede o tempo todo. O paraquedista tem 6,5 segundos para puxar a corda. Se demorar mais, não haverá tempo do paraquedas abrir. A queda é de 37 metros por segundo. Acertar o chão nessa velocidade é como bater o carro contra uma parede de tijolos a 130 km por hora. Mas e para voltar à superfície? Nós prendemos em uma corda de resgate amarrada a uma manivela e podemos subir 2 paraquedistas em 10 minutos. Daí repetimos tudo. On our next stop on the journey, we're going 1,800 feet underground to mine a mineral that no one can live without. Seguindo em direção ao centro da Terra, estamos em busca de minerais. Nossa próxima parada, a maior mina de sal do mundo em Ontário, Canadá. A mina Sifto, a 550 metros. O sal é uma espécie de rocha composta de sódio e cloro. É tudo o que restou do oceano que uma vez cobriu a Terra. Por causa das mudanças climáticas, ele evaporou. Um adulto normal precisa consumir uma colher de chá por dia ou corre o risco de ficar doente, em coma e até morrer. Então, não é surpresa que as primeiras minas de sal tiveram início há mais de 14.000 anos, onde hoje é a Áustria. Em todo o mundo, mineiros extraem 260 milhões de toneladas por ano. As maiores jazidas estão na China, Rússia e Canadá. A mina Sifto foi aberta em 1959 e fica a 530 metros abaixo da cidade de Goderich, em Ontário, e se estende por baixo do lago Huron. A maioria das minas consiste em túneis pequenos sustentados por vigas e pilares chamados de escoras. Sifto parece mais uma cidade subterrânea. Suas vastas cavernas cobrem mais de 7 quilômetros quadrados, quase o tamanho do centro de Manhattan. Tem até suas próprias lojas e escritórios.
O teto baixo diz aos mineiros que estão próximos do alvo, onde estas serras enormes entram em ação. Nós escavamos túneis com 4 metros de altura e 20 de comprimento. As lâminas de 3 metros cortam as rochas enquanto giram 1.500 vezes por minuto. O ar fica denso com a poeira. O barulho é ensurdecedor, mas está prestes a aumentar ainda mais. Eles vão perfurar e explodiremos o local de 18 metros de largura por 18 de altura. São cavernas enormes. Caminhões gigantes levam as rochas cortadas de volta para a mina e colocam nas mandíbulas de um triturador faminto. Os caminhões descarregam 10 vezes por hora, o tempo todo, 7 dias por semana. Nos 4 minutos em que esse monstro é carregado, lascas de 250 quilos são reduzidas a pedras menores. Esteiras levam o sal para o silo regulador. É um tanque enorme que coloca o sal dentro dos baldes que sobem e descem e mandamos o sal para cima. Mas esse grande silo é uma vantagem enorme para nós. Com o silo regulador, todo o processo pode ser feito no subterrâneo. Estamos falando de uma taxa de 24 a 26 mil toneladas içadas por dia e temos capacidade para mais que isso. Todo dia, essa mina produz sal suficiente para metade da população mundial. E a Cifto acredita que pode manter a produção por mais 250 anos. Nossa próxima história nos leva a 180 metros abaixo da mina Cifto, uma outra mina de sal em Sondershausen, Alemanha. Essa mina recebe um evento atlético diferente. A maratona mais profunda do mundo. Corrida subterrânea. Esse pessoal é louco. Correr uma maratona subterrânea é uma experiência muito diferente de correr na superfície. A gente não se sente livre. Na floresta sente o vento e todo o resto, mas no subterrâneo não. As condições são extremas. Veja a temperatura, por exemplo. A cada 18 metros abaixo da crosta, a temperatura aumenta meio grau. O motivo disso vem de 4,6 bilhões de anos, a origem da Terra. A mistura de gases e partículas em espiral que formaram o planeta incluía poeira cósmica radioativa. Depois de comprimida em rocha, sua energia radioativa foi liberada na forma de calor, que continua até hoje. Trabalhar nessas condições pode ser difícil. Correr pode ser ainda mais complicado. A uma profundidade de 730 metros, os corredores subterrâneos lidam com um calor de 27 graus. É muito quente. Parece o inferno. 40% de umidade. O ar não é muito bom. Aqui embaixo, acho que esse é o pior problema. E um percurso difícil. A corrida é executada em um circuito desigual que sobe e desce 215 metros em cada volta. Quando leva um tombo aqui, pode se machucar muito feio. Em uma maratona normal, os pés ficam 0,2 de segundo no chão. Com a fadiga, ficam mais tempo no chão. Na mina, quanto maior o contato, maior o risco. Tá vendo isso aqui? É escorregadio. Precisamos de tênis com uma boa sola, como essa que é grande, mas eu acho que podia ser maior. É, eu acho que travas seria muito bom. Ter cravos. Ou cravos. Embaixo. Inevitavelmente, o terreno traiçoeiro faz uma vítima. Quebrou? Não dá pra saber. Por que maratonistas correriam em condições tão perigosas é um mistério. Mas se perguntar para eles, dirão a mesma coisa. É emoção, é a corrida mais difícil do mundo. Eu acho que quem pode dizer que correu uma maratona 600 metros abaixo da terra? Depois de passar metade do dia no subterrâneo, os maratonistas estão livres para voltar à superfície. A temperatura quente, o ar seco e as duras condições foram temporários. Mas para 33 mineiros chilenos em 2010, sair não foi tão fácil. O teto do túnel desabou e os prendeu a 730 metros, a mesma profundidade da maratona.
Os mineiros suportaram um calor de 27 graus, o ar denso com pó de rocha, escuridão e isolamento. Eles nem tinham certeza de que sairiam de lá. A entrada do resgate teve que ser aberta através de uma rocha vulcânica chamada basalto, famosa por deslizamentos repentinos. Temendo provocar um novo desabamento, equipes de todo o mundo usaram tecnologia moderna para cavar a entrada do resgate. Foi um processo lento. Depois de 69 dias, todos os 33 mineiros foram resgatados. Foi um dos maiores resgates de minas de todos os tempos. Heading down, half a mile, 3/4. We're now beyond the 1 mile mark. Buried under 6,800 feet of solid granite, this underground lab is hunting one of the smallest objects in the universe.